Bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou Lucas, sou aluno bolsista IC Unirio, sou orientado pela professora Cláudia Lessa e hoje nós vamos falar do nosso projeto de pesquisa. O projeto é intitulado Explorando a Percepção dos Pacientes sobre a Terapia Larval como um possível tratamento para feridas crônicas no Hospital Universitário Gafre Guinle, HUGG, Rio de Janeiro. O apoio financeiro conta com Unirio, FAPERJ, CNPq e CAPES. E as palavras-chave são terapia larval, bioterapia, larvas, ferida crônica e aceitabilidade. Vamos começar falando o que é a terapia larval. Ela é uma bioterapia conhecida há séculos, desde os aborígenes nativos da Austrália, até mesmo antes dos europeus pisarem na América. Os maias, na América Central, já utilizavam terapia larval. Ela é utilizada para tratar feridas crônicas de difícil cicatrização que não respondem mais aos tratamentos convencionais. A terapia larval consiste na aplicação de larvas de moscas específicas, vivas e estéreis, no leito da ferida. Sejam essas larvas livres ou contidas em curativos especiais chamados biobag. Para curar a ferida, as larvas desbridam essa ferida, digerindo apenas o tecido necrosado e, em seguida, se alimentando desse tecido liquefeito, desinfectam a ferida, eliminando bactérias gram-positivas e com menos força gram-negativas, inibem o processo inflamatório e estimulam a formação do tecido de granulação. Aqui nessa imagem, de um estudo de Wang e colaboradores de 2010 na China, nós vemos um exemplo de aplicação da terapia larval. A imagem A mostra uma ferida. Vemos aqui uma ferida com muito exudato purulento, bastante infectada, e aqui mais embaixo nós vemos uma área escurecida de necrose. Isso é antes da aplicação da terapia larval. Na imagem B, nós vemos esse mesmo pé durante a aplicação da terapia larval. Observamos as larvas aqui ao centro, em um tom amarelo mais escuro. E vemos que tanto o exudato diminuiu, como já vemos claramente o leito da ferida, e a extensão do tecido necrosado também diminuiu bastante. Na imagem C, nós vemos o mesmo pé do mesmo paciente após o fim da aplicação da terapia larval. Já vemos que a área de necrose foi completamente removida, já vemos que o exudato foi removido, e vemos também a formação aqui do tecido de granulação. Ela é indicada para feridas de quase qualquer etiologia, desde que sejam feridas superficiais. A terapia larval é contraindicada para feridas secas ou muito encharcadas de exudato, para feridas causadas por neoplasias, contraindicada para feridas que expõem tendões, órgãos internos, feridas próximas a grandes vasos e próximas às cavidades corporais. Quanto às vantagens, a terapia larval é efetiva, tem um menor tempo de cicatrização do que o tratamento convencional, tem um baixo custo, tem uma execução simples, age mesmo contra micro-organismos multidroga resistentes e pode ser aplicada junto com antimicrobianos, sem nenhum prejuízo. Quanto às desvantagens, existem poucos relatos na literatura de dor, prurido, pode haver sangramento, pode haver febre e sua aceitabilidade é baixa. A importância social é justamente acelerar a cura da ferida e, com isso, amenizar todos os problemas enfrentados por aquele paciente, desde problemas orgânicos e psicológicos individuais, quanto problemas sociais, laborais e previdenciários. E a importância científica é justamente a divulgação da terapia larval para a população, levar essa informação para a população, de modo que isso aumente a aceitabilidade da terapia larval e isso possa diminuir o sofrimento dos pacientes com ferida crônica. Os nossos objetivos foram desenvolver estratégias de divulgação e conscientização da comunidade do HUGG sobre a terapia larval, avaliar o grau de satisfação dos pacientes com todos os tratamentos convencionais possíveis aplicados nas suas feridas até aquele momento, avaliar o grau de aceitabilidade da terapia larval tanto entre pacientes quanto entre profissionais de saúde, bem como a preferência de cada grupo por larvas livres ou contidas, e investigar os motivos que levaram à aceitação ou à recusa. Quanto à metodologia, os pacientes selecionados pertenciam ao setor de feridas crônicas ou ao ambulatório de cirurgia vascular ou ao serviço de clínica médica do HUGG. Os pacientes selecionados foram aqueles que tinham feridas crônicas e que aceitaram participar da pesquisa após entendimento e assinatura do TCLE. As consultas e procedimentos foram acompanhados de agosto de 2019 a abril de 2020. Durante o atendimento médico, a nossa equipe esclareceu tudo sobre a terapia larval para os pacientes, tirou as várias dúvidas que existiam e, após a divulgação, os pacientes preencheram uma ficha dizendo se aceitam ou não a aplicação da bioterapia e por quê. A nossa população amostral foi pequena, conseguimos apenas 17 pacientes. Para fazer a discussão dos resultados que a gente achou, a revisão bibliográfica foi feita nas bases de dados Lilacs, Google Acadêmico e Cielo, utilizando todos esses descritores e combinando eles entre si por meio do operador booleano AND. Os artigos que nós encontramos e selecionamos para fazer a discussão estavam em inglês, português ou espanhol, e a maioria deles data de 2010 em diante.
Por causa da pandemia, para a gente poder continuar divulgando a terapia larval, agora de maneira remota, nós criamos um perfil no Instagram chamado Terapia Larval Unirio. Nas publicações desse perfil no Instagram, nós colocamos textos, animações, imagens de artigos e desenhos feitos à mão, tudo de maneira didática e simplificada. E a plataforma adotada para editar as nossas publicações foi o Canva. Ao todo, a gente entrevistou 17 pacientes, todos entre 45 e 73 anos de idade, e quase 2/3 dos nossos pacientes eram mulheres. Dos hábitos sociais perigosos à saúde, pouco mais de 20% era tabagista, cerca de 1/3 era etilista e quase 12% já utilizaram drogas ilícitas alguma vez na vida. Quanto à escolaridade, quase metade dos pacientes tinham apenas o ensino fundamental completo e essa porcentagem foi decaindo em cada categoria. Quanto às comorbidades, quase 18% tinham diabetes mellitus e mais da metade tinham hipertensão arterial sistêmica. Quanto ao grau de satisfação com o tratamento atual, cerca de 1/3 dos pacientes estavam insatisfeitos com esse tratamento, até então aplicado, e quase 18% consideravam esse tratamento ineficaz. Somente um paciente se recusou completamente a aplicar a terapia larval, seja com larvas livres ou com larvas ensacadas. Esse paciente estava no início do tratamento convencional, portanto ainda tinha esperanças de se curar sem tratamentos alternativos. E os motivos da recusa foram medo ou asco do contato com as larvas, medo do fracasso da terapia larval e preferência pelo tratamento atual. A aceitabilidade da terapia larval entre os pacientes após a divulgação e o esclarecimento que a nossa equipe fez, no geral, foi bem alta, sendo a preferência maior pelas larvas ensacadas do que pelas larvas livres. Os motivos para essa aceitação foram a dor crônica associada à ferida, o longo tempo de não cicatrização com as terapias convencionais e a possibilidade de cicatrização que a terapia larval oferece. Nenhum paciente antes do nosso estudo conhecia a terapia larval, e alguns associavam de maneira equivocada as larvas da terapia larval àquelas causadoras de miíase. Entre os profissionais de saúde, a aceitabilidade da terapia larval foi bem menor do que entre os pacientes, menos da metade aceitou a aplicação de larvas livres e um pouco mais de 60% aceitou a aplicação de larvas ensacadas. Quanto ao perfil no Instagram, já tem 124 seguidores, principalmente no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Luís, São Paulo e Natal. A partir do último dia 7 de setembro, com a publicação dessas informações sobre a história da terapia larval, o perfil alcançou 134 novas contas e foi visitado por 66 novos usuários. Discussão. Quanto ao sexo-gênero do paciente, idade, tabagismo, etilismo, drogas ilícitas ou comorbidades associadas, a literatura pesquisada pelo grupo não evidenciou nenhuma relação entre esses fatores e grau de aceitabilidade da terapia larval pelos pacientes. Quanto à escolaridade, o que o nosso estudo descobriu? Quase metade dos pacientes tinham apenas o ensino fundamental completo e essa porcentagem foi decaindo em cada categoria. O que a literatura tem a dizer a respeito disso? Esse estudo brasileiro, de 2017, mostrou que não é possível chegar a nenhuma conclusão da correlação entre grau de escolaridade e grau de aceitabilidade da terapia larval, dado o p-valor muito alto. Nenhum paciente conhecia a terapia larval antes do nosso estudo. Quanto ao grau de satisfação, o que nosso estudo descobriu? Que pouco mais de 1/3 dos pacientes estavam insatisfeitos com o tratamento e quase 18% consideravam o tratamento ineficaz. O que a literatura diz a respeito disso? Esse estudo de 2008, feito na Inglaterra, mostra que muitos pacientes tinham desejo de curar a sua úlcera porque conviviam com ela há mais de 3 anos, outros pacientes há mais de 4 anos. Então, dado o tempo de não cicatrização, eles estavam insatisfeitos com o tratamento convencional também. Aqui um estudo brasileiro que mostra que um paciente considerou o tratamento como ineficaz porque ele já tinha sofrido desbridamentos mecânicos convencionais, o que causou dor e consumiu o tempo de tratamento. E aqui outro relato de um paciente que não aguentava mais passar pelo 5º procedimento cirúrgico, pelo 5º desbridamento cirúrgico e ter seu corpo mutilado mais uma vez, sem solução. Ou seja, 3 relatos, 3 achados de insatisfação também com tratamentos convencionais. Isso tudo realça a efetividade da terapia larval frente a outros tratamentos convencionais. Motivos para os pacientes recusarem. O que o nosso estudo achou? Medo ou asco do contato com as larvas, medo do fracasso dessa bioterapia e preferência pelo tratamento atual. Na literatura vemos motivos parecidos. O estudo de 2008 feito na Inglaterra mostra que muitos pacientes têm medo da larva escapar do curativo e muitos deles têm uma imagem ruim a respeito da larva, principalmente porque muitos deles tinham ocupações profissionais de limpeza, fornecimento de alimentos, ou seja, atuações que lidam com a larva em situações de sujeira, de má higiene, de putrefação e etc. Isso gera uma visão negativa a respeito da larva e prejudica a aceitabilidade da larva por esses pacientes. Aqui é um estudo feito aqui no Brasil, de 2017, feito com internautas, e mostra que mais da metade das pessoas entrevistadas consideram o asco e dificuldade em lidar com as larvas como fatores de grande influência para recusarem a terapia larval. E eles não consideram conhecimento insuficiente e tratamento sujo como fatores de grande influência. Para eles, o peso maior é a dificuldade e o asco do contato com as larvas. Além disso, temos um relato que mostra
que uma enfermeira profissional disse que estaria fazendo treinamento para aprender e aplicar a terapia larval, porém, a princípio, ela teve um certo receio, um certo asco de como seria a terapia larval, porque ela já tinha experiência prévia com o tratamento de miíases. Portanto, vemos que a desinformação acerca da terapia larval e principalmente de como a larva é tratada antes da aplicação na ferida, tudo isso causa repúdio pelas larvas. E esse relato de Chan e colaboradores de 2007 mostra que, quando o paciente tem o preparo psicológico e a informação importante sobre a terapia antes de recebê-la, isso faz com que a terapia larval seja menos assustadora e mais benéfica do que se pode imaginar. Motivos para os pacientes aceitarem a terapia larval. O que o nosso estudo descobriu foi que a dor crônica associada às feridas, o que reflete o sofrimento do paciente, o longo tempo de não cicatrização sob o uso de terapias convencionais, mais uma vez a gente vê o sofrimento do paciente, agora mais no aspecto psicológico, possibilidade de cicatrização que a terapia larval oferece quando os outros tratamentos convencionais não oferecem mais. O que vemos na literatura? Esse estudo de 2008, feito na Inglaterra, mostra que muitos pacientes têm as suas úlceras de perna por muitos períodos de tempo, e que eles têm tanto período de tempo sem uma resolução daquela úlcera, que eles estariam aptos a tratar com qualquer tratamento que aparecesse para eles, por causa do desejo de curar aquela úlcera. Além disso, esse estudo de 2017, um estudo brasileiro feito entre internautas, ele mostra que, principalmente, as feridas que não respondem a outras terapias, a eficácia contra micro-organismos multiresistentes e redução da dor, todos esses 3 fatores mostram que a maior parte dos internautas consideram esses fatores como grandes influenciadores da aceitação da terapia larval. Ou seja, nós vemos, novamente, a efetividade da terapia larval frente aos tratamentos convencionais, influenciando a aceitação dos pacientes para receberem essa bioterapia nas suas feridas. Quanto aos profissionais de saúde, o que nós vimos? Vimos que a aceitabilidade entre os profissionais de saúde foi muito menor do que entre os pacientes. Entre os pacientes foi praticamente o dobro da aceitabilidade, da aceitação do que foi entre os profissionais de saúde. E o que a literatura tem a dizer a respeito? Nós vimos que aqui, nesse estudo feito em 2015 também no Brasil, um relato dizendo que os profissionais de saúde, tanto profissionais quanto pacientes, tinham asco do contato direto da larva com a pele. Além disso, esse estudo feito em Goiânia, em 2010, feito apenas entre profissionais de saúde, mostra que boa parte deles não utilizaria terapia larval no próprio corpo e nem prescreveria a terapia larval a outras pessoas, a outros pacientes. E os motivos para isso são: no quesito aceitação, nós vemos que a distribuição dos fatores que levaram à aceitação é bem uniforme, tanto no próprio corpo quanto no corpo de outra pessoa. Porém, no quesito recusa, a gente vê que se destacam os motivos: conhecimento insuficiente sobre o uso de larvas e dificuldade em manipular as larvas pelo asco. Aqui vemos novamente, tanto no próprio corpo quanto no corpo de outras pessoas, conhecimento insuficiente sobre o uso de larvas e dificuldade de manipular as larvas por asco. Ou seja, a falta de conhecimento é um dos principais fatores para os profissionais de saúde recusarem a aplicação da terapia larval. Novamente, a gente vê a necessidade da divulgação da terapia larval, a gente vê a necessidade do nosso trabalho, do nosso estudo de divulgação e conscientização da terapia larval, tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde. O que podemos concluir? Nenhum paciente desse estudo conhecia a terapia larval antes do estudo e, ao final, a aceitação foi acima de 80%. Cerca de 1/3 dos pacientes estavam insatisfeitos com o tratamento convencional aplicado até aquele momento. Os motivos para aceitarem a terapia larval giraram em torno da falha de outros tratamentos, da dor causada pela ferida, da longa duração da ferida e da ânsia pela cura, o que reflete o sofrimento do paciente. As larvas ensacadas foram melhor aceitas por causa do contato indireto com a pele, e os motivos de recusa e também dessa preferência por larvas ensacadas giraram em torno do medo e nojo da larva, por causa dos tabus, confusão com miíase e medo de a terapia larval fracassar. Tudo isso fruto da desinformação a respeito do sucesso e de todo o procedimento da terapia larval. Os profissionais de saúde aceitaram a terapia larval muito menos do que os pacientes, por desconhecimento e asco de manipular as larvas. Ou seja, isso tudo justifica o nosso trabalho de divulgação da terapia larval tanto entre pacientes quanto entre profissionais de saúde, de modo a aumentar a aceitação da terapia larval em ambos os grupos e, com a sua aplicação, conseguir curar a ferida crônica e diminuir o sofrimento daquele paciente. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Eu tenho muito a agradecer à minha orientadora, professora Cláudia Soares Santos Lessa, pelos ensinamentos e por todo o acompanhamento minucioso do projeto. Agradecemos à professora Valéria Magalhães Aguiar pela administração do Laboratório de Estudo de Dípteros e consequente contribuição fundamental para o nosso projeto. Agradecemos a toda a equipe do Laboratório de Estudo de Dípteros, dentro do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico, e aos bolsistas e voluntários do curso de medicina que participam do projeto. Agradecemos a toda a comunidade do HUGG, tanto pacientes quanto profissionais de saúde que permitiram a execução do nosso estudo, participaram das entrevistas e forneceram dados para a gente poder analisar. Agradecemos à Unirio por toda a estrutura acadêmica e pelo incentivo à pesquisa. E, por fim,
Agradecemos ao CNPq pelo incentivo à pesquisa e pela oportunidade de contribuir com o avanço científico no país. Muito obrigado.